Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? No Repórter SUS desta semana, nós vamos voltar a falar sobre o acordo internacional sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias, um tratado global que busca estabelecer novas regras para enfrentar futuras possíveis crises sanitárias e que tomou força, você já deve imaginar, logo depois da experiência dramática que a gente teve como planeta com a Covid-19. Bom, depois de uma tentativa frustrada de aprovação desse acordo em 2024, a OMS, Organização Mundial da Saúde, afirmou em abril ter chegado a um consenso para que o texto seja aprovado e apresentado na Assembleia Mundial da Saúde, que começa a semana que vem, vai de 19 a 27 de maio. O acordo firma um compromisso de reduzir desigualdades evitáveis entre países e populações e reforça a solidariedade, especialmente com países mais pobres e em desenvolvimento, e prevê reforço no financiamento e na busca por recursos adicionais, caso a gente venha a passar novamente por uma emergência sanitária do mesmo porte da pandemia da Covid-19. Outro ponto importante é a realização de planos nacionais para prevenção e vigilância de doenças, que propõe um sistema multilateral de compartilhamento de potenciais agentes causadores de doenças. Ou seja, se uma nação identificar que tem um agente ali naquele território que possa se espalhar e possa causar doenças até no nível internacional, ele precisa compartilhar essas informações sobre como está o andamento daquele agente, a propagação daquele agente em território nacional, para que esse compartilhamento de ideias possa trazer soluções ou pré-soluções, digamos assim, também no nível internacional. Bom, o texto atual prevê a transferência de tecnologia e nesse ponto tem um impasse. Os países mais ricos querem que essa medida seja feita de forma voluntária, ou seja, cada país decide se vai transferir ou não essa tecnologia. A gente já conversou bastante no Brasil de Fato, a Fiocruz também faz esse debate sempre. Esse é um dos pontos mais polêmicos, porque obviamente os países mais ricos pensam em lucrar com essas novas tecnologias e a gente tem também o envolvimento das grandes empresas farmacêuticas do mundo todo que tem interesses comerciais nesses medicamentos, nessas tecnologias. Bom, vamos entender então melhor os detalhes, os principais pontos desse acordo. A gente recebe agora o Leandro Viegas, que é secretário executivo do Grupo de Trabalho sobre o Acordo de Pandemias e Reforma do Regulamento Sanitário Internacional da Universidade de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz. Ele também é pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais da USP, ou seja, uma pessoa gabaritada, que tem um currículo especial para tratar desse tema aqui para a gente e que, obviamente, tem as informações necessárias para que a gente possa entender essa situação internacional. Bom, obrigada por estar aqui conosco, viu, Leandro? Nara, eu que agradeço, um prazer imenso estar falando com vocês, especialmente sobre um tema sobre o qual eu estou me debruçando pelo menos nos últimos 5 anos, né? Então, tratar agora da resolução desse tratado e dos desdobramentos que esse tratado tem é uma grande satisfação e estou aí para responder as dúvidas e conversar sobre como é que a gente vai implementar esse instrumento internacional tão importante para a saúde pública e para a prevenção, preparação e resposta a pandemias. Leandro, você fala em 5 anos. Bom, a gente está em 2025, completando 5 anos da pandemia da Covid-19 e não temos esse acordo firmado. É óbvio que uma discussão internacional desse porte toma tempo e é polêmica mesmo, mas o mundo tem pressa, porque o trauma da pandemia da Covid-19 é gigantesco, né? Neste momento, o que foi que permitiu a OMS declarar que finalmente tem um consenso depois de tantos anos de conversa? Quais foram as mudanças realizadas que nos permitiram chegar finalmente a esse consenso? Bom, acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás.
para pensar em como foi o processo de negociação desse acordo, né? Foi instalado um órgão intergovernamental de negociação, que é o OIN, em inglês o INB. Esse órgão teve uma série de reuniões previstas para a negociação do acordo. Ele deveria ter sido finalizado na Assembleia Mundial da Saúde do ano passado, e houve uma série de impasses naquela época, isso não foi possível. Então, foi renegociada uma nova série de reuniões que poderia ter sido encerrada em dezembro do ano passado, e aí seria feita uma Assembleia Mundial da Saúde extraordinária, ainda em dezembro, mas também, naquela época, um impasse sobre o mesmo ponto do qual eu vou tratar já em seguida, continuou e foi preciso seguir ainda por pelo menos duas séries de negociações em fevereiro e abril deste ano, né? Então, o impasse, na verdade, é talvez sobre o tema mais central do acordo, que é o compartilhamento de patógenos e a repartição de benefícios, né? Porque ele está associado diretamente à questão do acesso, que foi justamente a razão mobilizadora da negociação de um acordo ou de um tratado internacional para prevenção, preparação e resposta a pandemias, né? A gente viu na pandemia de Covid-19 que a grande limitação da humanidade era o acesso a vacinas, a tratamentos, a tecnologias da saúde, né? Por que não a profissionais também de saúde pudessem atender aquela crise sanitária? Então, apesar de esse ter sido o grande dilema da pandemia de Covid-19, ele seguiu sendo o tema de maior dissenso ao longo de toda a negociação. E a gente chegou em abril, quando houve esse consenso, a um texto aceitável pela comunidade internacional, quando houve também uma série de recuos e, por que não, diluição do próprio texto, né? Então, uma série de compromissos que deveriam ser vinculantes. O Tratado Internacional, por natureza, ele é obrigatório, né? Essa vinculação é porque todos os países partes ali vão ter que adotar ele da maneira como ele está, né? Mas a linguagem do tratado em si, ela é diluída, ela não é vinculante, né? Então você tem uma série de trechos no texto que dão a entender que os estados podem fazer se quiserem, né? Eles não têm realmente um compromisso para fazer isso. E não existe nenhum instrumento dentro da própria OMS ou na comunidade internacional que tem um poder de coação ou de coerção para que esses países realmente cumpram o que o texto está se propondo, né? A gente fala muito, e inclusive publicamos isso num artigo recente, que a OMS não tem dentes, né? Ela não tem nenhum instrumento realmente que obrigue os países a adotarem isso. Então é realmente um compromisso político, né? Esse tratado é realmente assim uma representação do compromisso da comunidade internacional no enfrentamento das pandemias, né, que é uma crise sanitária grave, né, mas ele segue, né, com essa diluição de linguagem que torna ele assim, não tão, digamos, não representa tanto o compromisso dos países de realmente adotarem, entendeu? Então, vai realmente depender da vontade política da comunidade internacional de adotar o instrumento na sua plenitude. Leandro, então a gente chega à conclusão de que o tratado chega a essa definição final de certa forma enfraquecido. Dá para falar isso? Em alguma medida, sim. Em alguma medida, sim, porque se a gente pensar o que motivou a negociação desse tratado, o curioso é que foi o Conselho Europeu que propôs isso e mobilizou uma série de países em torno da negociação. Depois a própria OMS se convenceu de que deveria tocar essa negociação. É, a primeira proposta de texto, comparado com o que a gente tem hoje, está muito diferente, né? A gente observou avanço e recuo ao longo dos 3 anos de negociação, né? Então, ele é muito importante se a gente pensar, não existia um tratado internacional, nenhum instrumento vinculante, então isso é um ponto muito positivo, sobretudo no contexto geopolítico que a gente se encontra em 2025. Então ele é muito importante, inclusive é importante ter sido finalizado agora, né? A expectativa da gente é que tudo poderia acontecer,
que ele não ia acontecer. Então, ele tem essa força política de ter sido negociado e finalizado agora, mas em termos de linguagem, ele deixa muito a desejar, e os compromissos também que a gente enxerga ali dentro, né? Eu vou apontar uma série de problemas que a gente enxerga ali, realmente enfraquecem, principalmente a expectativa que a gente tinha com relação a um instrumento desse. Olha, quando o Leandro fala que tudo podia acontecer e que, na verdade, a gente precisa, de certa forma, celebrar que em 2025 a gente está conseguindo apresentar na Assembleia esse documento, eu tenho que relembrar vocês que no ano passado, em junho do ano passado, quando a gente conversou com também pesquisador, especialista nessa área, Gustavo Mata, ele disse para a gente que um acordo global para pandemias era uma utopia. E, na ocasião, a comunidade internacional e todos os profissionais e as profissionais que atuam na área da saúde tinham tomado um verdadeiro banho de água fria, porque havia a expectativa de apresentação na Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, que ocorreu naquele ano, e o resultado foi postergado. Então, sim, há algo que se comemorar, principalmente, como bem trouxe o Leandro, na atual conjuntura internacional no que diz respeito às negociações entre as nações. Eu queria conversar um pouquinho com você, Leandro, sobre essas questões relativas aos pontos polêmicos e falar sobre o acesso a insumos como vacinas e medicamentos. Os países mais ricos, como a gente já falou, queriam a garantia de compartilhamento de organismos potenciais causadores de doenças sem contrapartida. E o texto prevê o compartilhamento de benefícios. Quais são os desafios para que esse acesso e compartilhamento de benefícios ocorra de forma igualitária? Você já adiantou vontade política das nações, mas acredito que o capitalismo nos impõe alguns desafios também, principalmente porque a indústria das grandes farmacêuticas é poderosíssima, né? Isso, assim, acho que em primeiro lugar a gente tem que considerar o seguinte: o artigo 12, né, que foi onde esse sistema foi aprovado no acordo, ele está lá, tá? Ele está lá presente, só que o grande problema é que o teor dele, assim, realmente o compromisso para que esse sistema aconteça foi postergado. Tá? Vai ser negociado um outro texto, que vai ser uma espécie de apenso, um anexo a esse acordo, pela COP. Vai ser instalada uma conferência das partes do acordo, né? Então, essa COP vai ter que negociar mais à frente, a gente não sabe quando. Então, isso é muito ruim, né? Porque a gente não chega. É por isso, assim, quando eu falei dos compromissos, dos recursos que a gente teve que aceitar para fechar o acordo, esse é um deles. E esse, para mim, é um dos mais problemáticos, né? Porque a gente não resolveu no texto do acordo em si, postergou para um texto que a gente não sabe quanto vai acontecer, né? E justamente o ponto central do acordo não foi tratado em sua plenitude, né? E a gente tem um grande drama que, assim, por mais que os países, né, os governos são os signatários, né? Por mais que esses governos se comprometam com a assinatura do acordo, as constituições internas, né, o pacto que existe internamente com os vários entes, não só do governo, mas, né, da academia, da sociedade civil e, por que não, do setor privado, não necessariamente tem o mesmo compromisso dos governos. Então, a gente não sabe como que o setor privado, principalmente os laboratórios farmacêuticos, vão realmente se comprometer a adotar aquilo que o acordo preconiza. Né? Então, o drama agora é realmente saber, porque eles são os donos das tecnologias, grandes donos dos conhecimentos também, né? Então, apesar de acessarem uma série, né? Nos Estados Unidos a gente tem os NIH, que são os Institutos Nacionais de Saúde, que tem uma relação estreita entre universidade, instituições de pesquisa e o setor privado, né? Os ensaios clínicos são feitos nessas instituições, ensaios clínicos que vão ser depois transformados em tecnologias de saúde. Então,
é muito complicada essa relação, né? Então, realmente, a gente precisa de um compromisso, e é um compromisso político de todos esses atores, né, para que esse acordo seja realmente efetivado. E eu me lembro de um artigo, eu nunca sei se ele foi da Science ou da Nature, bem no auge da pandemia, que quando alguém questionava assim, mas como é que a gente resolve isso? Não tem acordo, não tem nada, como é que faz? E ele falava assim, bastava um telefonema de um chefe de Estado para outro, né? Mas existe essa vontade política de um bater o telefone para o outro, né? Então, essa é a nossa pergunta, né? Assim, apesar do drama que foi a pandemia de Covid-19, será que isso está também assim incutido atualmente nos tomadores de decisão, nos atores relevantes, de que é preciso ter esse tipo de atitude, esse tipo de compromisso para que uma nova pandemia não venha a acontecer, ou se vier a acontecer, ela tenha a resposta adequada, as populações sejam atendidas. Então, esse é o grande embate que a gente tem na hora de pensar na implementação desse acordo no futuro próximo. Sem dúvida, e é um embate que está em todos os níveis, né? Porque a gente discute muito entre, enfim, quem trabalha na área da saúde, principalmente nessa área da comunicação, como parece que a pandemia já se apagou da mente de boa parte da nossa população e às vezes até da nossa. Então você imagina para quem tem interesses ainda maiores, em que a gente não chegue a acordos, em que a gente mantenha benefícios econômicos, possibilidades de lucro. Realmente é uma discussão muito difícil. Eu queria te perguntar, Leandro, quais são os outros pontos que você mencionou, que tem alguns pontos que você gostaria de trazer, que trazem essa questão mais polêmica e esses obstáculos para que a gente chegue, não a um texto, porque a um texto a gente já chegou, mas a um texto que dê conta de uma emergência sanitária global, caso a gente passe por isso novamente. Bom, acho que de ponto positivo, além do próprio acordo, né, a gente também precisa registrar que a ideia da uma só saúde, ou saúde única, né, uma só saúde é o termo que a gente tem usado na academia, foi incorporado pela primeira vez num acordo internacional. Isso é muito importante porque realmente significa uma preocupação com a interação entre a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental e todos os aspectos que estão relacionados. É claro que isso traz alguns problemas, especialmente para os países em desenvolvimento, porque a gente não tem todo o instrumental, os recursos, a capacidade de fazer esse tipo de vigilância, né? Essa é uma questão que foi amplamente discutida durante as negociações. Havia uma resistência muito grande dos países em desenvolvimento para adotar isso e, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande dos desenvolvidos, especialmente da União Europeia, para que esse tema fosse adotado. Então, a ideia está lá incorporada, mas a prática, né, a operacionalização disso ainda vai ser um desafio para a comunidade internacional, principalmente para os países em desenvolvimento. Um grande problema, que aí se agrava pelo contexto geopolítico de agora, é que não houve nenhum compromisso com relação a um instrumento de financiamento. Tá, do acordo, né? Não foi criado um fundo específico para esse acordo, né? Houve, claro, a criação de vários fundos, iniciativas aí durante a pandemia de Covid-19, né? Tem um fundo pandêmico, tem essa coisa toda, mas não existiu não foi estabelecido um fundo específico para o acordo. E a gente pensando agora nesse recuo dos Estados Unidos, não só da OMS, mas também do financiamento global da saúde. Ontem eu estava lendo um artigo que os Estados Unidos representam 32% do orçamento global do financiamento à saúde. É muito dinheiro, né? Então você acaba enxugando a capacidade, né, da comunidade internacional, seja pelas agências internacionais, ou seja por qualquer iniciativa, né, que tenha mobilização na saúde global, de atender justamente a esse tipo de demanda, e no caso de uma crise, que é sempre uma situação extraordinária, que demanda recursos extraordinários, mobilização extraordinária, você tem aí mais insegurança no sentido de conseguir implementar esse acordo. E eu acho que um outro drama, que é um drama permanente, né, que não houve nenhum compromisso no sentido da flexibilização de direitos de propriedade intelectual, no caso de pandemias, né?
a linguagem que ficou, inclusive, é uma linguagem de pacto que o Brasil sugeriu, é que os países podem adotar, é, podem ou não adotar licenças voluntárias, né? Mas, assim, não, não se reforça, por exemplo, a Declaração de Doha, que era sobre direitos de propriedade intelectual e a questões de saúde, que preconiza que os países têm total prerrogativa de, em crises relacionadas à saúde, adotarem medidas de flexibilização dos direitos de propriedade intelectual. Então, essa linguagem ficou extremamente diluída dentro do acordo, foi também um dos grandes temas de resistência, e realmente assim, vai depender muito da boa vontade de todos os atores que estejam aí envolvidos. Isso não impede que os países, soberanamente, né, o acordo TRIPS permite isso, que o país adote qualquer tipo de flexibilidade, né? Se ele quiser fazer um licenciamento voluntário, se ele quiser adotar, tem outras medidas que estão previstas no acordo TRIPS, ele tem todas a capacidade soberana de fazer esse movimento. Então, eu acho que esses são pontos assim muito problemáticos, simbólicos para mim, sem contar também que no início das negociações havia uma previsão de que a OMS teria direito a 20% da produção de tecnologias desenvolvidas na época. Esse percentual caiu para 10%, e ainda não ficou claro na linguagem do acordo como que isso vai ser operacionalizado. Tá? Então, é isso. Eu acho que a gente chega todo tempo a ver esse recuo nas linguagens e essa diluição do compromisso, sabe? Isso é muito preocupante para mim, porque não é um tratado assim, em termos de texto robusto e realmente que leve a um compromisso, entende? Então a gente chega ao final dessa negociação com um texto que é um pouquinho temerário, assim, no sentido de compromisso dos países. E se já é difícil a gente ter o compromisso de países, principalmente os mais ricos, quando textos internacionais e tratados entre nações são específicos e claros, imagina quando os compromissos estão diluídos. A gente queria finalizar falando um pouquinho sobre a questão da força de trabalho também, que é um ponto crucial em qualquer crise e que está ali no tratado, né? É um ponto que está presente no documento, no artigo 7 do acordo, que trata especificamente disso. O que é que você pode falar para a gente sobre as ações que devem ser tomadas para a preparação de equipes de saúde e para que, inclusive, as experiências sejam trocadas internacionalmente? Como é que ficou esse ponto no tratado? Nara, essa foi uma sessão também um pouco diluída em termos de texto. Existe sim um compromisso com as equipes de saúde, mas a gente tem discutido, inclusive nós fizemos uma reunião recente do GT, especificamente sobre esse tema, em que a preocupação não deve estar apenas concentrada nos profissionais de saúde, mas em todos os profissionais que de alguma forma estão ligados à questão da pandemia, né? A gente pensa nos faxineiros, nos coveiros, né, nos cozinheiros, em todas aquelas equipes, até, né, a gente fala assim dos invisíveis, né, que estão aí trabalhando, que não puderam parar, que tiveram lidando diretamente com, né, eles não estavam atendendo assim, numa questão médica, talvez profissional, né, clínica, essas pessoas, mas elas de alguma forma tiveram algum envolvimento. Então, essa linguagem para proteção desses profissionais não ficou tão robusta como a gente esperava. Tá? Mas, então, isso também vai depender muito da atitude dos países, né? E ela segue sendo, né? A OMS tem uma série de compromissos com relação à força de trabalho em saúde, né? Existe um código internacional, né, que está recorrentemente revisado, mas, assim, particularmente dentro desse acordo, ele não é. A linguagem não é exatamente robusta e não cobre todos esses outros profissionais que a gente considera muitíssimo relevantes para o enfrentamento dessa questão. Olha, eu lembro a vocês que boa parte das vítimas daquele trimestre sombrio que o Brasil teve em 2021
eram pessoas, essa boa parte era formada por pessoas que precisaram voltar ao trabalho. A gente tem no Brasil, de fato, uma reportagem sobre um ano de luto da população brasileira por causa desse trimestre sombrio, que a gente perdia pessoas e vidas aos milhares diariamente, semanalmente no nosso país, e nessa reportagem todas as pessoas os familiares que vieram conversar com a gente sobre esse ano de luto, trouxeram a informação de que, olha, meu pai, minha tia, meu irmão pegou Covid porque saiu para trabalhar. Então, esse ponto é realmente importantíssimo. Queria muito agradecer sua presença aqui no Repórter SUS, Leandro Viegas. Obrigada demais por ajudar a gente a entender esse assunto que é espinhoso, porque a gente não está falando só da temática da saúde, a gente está falando de relações internacionais e não é fácil para a gente entender todos os detalhes desse tipo de negociação. Obrigada demais por ter trazido um pouquinho do seu conhecimento aqui para a gente, Leandro. Nara, eu que agradeço. Se eu puder deixar uma mensagem final, porque o acordo vai ser agora apresentado à Assembleia Mundial da Saúde, provavelmente vai ser aprovado, mas a gente tem ainda uma segunda fase que diz respeito à nossa capacidade interna, né? Aí ele vai ser trazido para o meio doméstico brasileiro e a gente vai precisar de uma mobilização muito grande, tá, dos atores relevantes aqui, o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, MCTI, Ciência, Tecnologia e Inovação, o MAPA, para que a aprovação ocorra dentro do Congresso Nacional, porque ele vai precisar ser ratificado aqui ainda. Então, a gente vai precisar de gestões internas, é muito importante a mobilização não só desses órgãos de governos, mas da sociedade civil, da academia também, para que a relevância desse instrumento esteja assim na ordem do dia e os parlamentares estejam sensibilizados sobre a importância da incorporação desse instrumento no Regulamento Legislativo Nacional. Então, agora a gente realmente vai precisar se mobilizar para que ele seja incorporado da forma mais tranquila, né, e mais rápida possível, para que o Brasil esteja plenamente instrumentado para o enfrentamento das pandemias. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer imenso tratar desse assunto e estou aí à disposição para outras oportunidades também. O que o Leandro traz é que o nosso Congresso Nacional, mais uma vez, tem a oportunidade de mostrar que recado quer passar frente a uma questão de tamanho tão significativo, né? A gente viu que em alguns momentos o recado passado foi o do negacionismo e do conservadorismo. Será que agora vai ser igual? A cobrança também tem que vir da gente, tem que vir da população, dos movimentos, da sociedade civil, e a gente vai seguir nessa cobrança por aqui. A gente agradece também a você, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que ficaram conosco aqui no Repórter SUS. Semana que vem tem mais podcast. Você já sabe, o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da nossa Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Até semana que vem.